mulher de meia-idade e personalidade reservada, costumava ser vista como o pilar da família, mantendo-se firme mesmo diante das dificuldades. Sempre meticulosa, ela dedicava suas manhãs a pequenas tarefas do lar e passava o restante do dia cuidando de seus negócios, que envolviam investimentos sutis e bem pensados. Sua vida parecia tranquila e estruturada aos olhos de todos, e mesmo Richard, seu marido, jamais desconfiara da complexidade da mente de Clara. Richard, por outro lado, era o oposto de Clara. Empresário de sucesso, ele tinha um comportamento expansivo e confiante, sempre se destacando em eventos sociais. A natureza extrovertida de Richard contrastava diretamente com a discrição de Clara, e essa diferença costumava ser o que chamava a atenção de quem os via juntos. Para ele, a vida era movida a negócios, conquistas e a sensação de poder que suas realizações traziam. Apesar de suas diferenças, o casal mantinha uma relação aparentemente equilibrada. Contudo, algo na rotina de Clara começara a intrigar Richard. Era um mistério sutil, quase imperceptível, mas ele sabia que a rotina da esposa já não era a mesma de antes. Ela havia passado a dedicar mais tempo fora de casa, alegando precisar resolver assuntos pessoais, e essa mudança o fazia se questionar se conhecia, de fato, todos os segredos de Clara. Clara, por sua vez, nutria um desejo secreto de liberdade e aventura, um sentimento que a acompanhava desde a juventude. Sua vida estruturada, ao longo dos anos, havia lhe dado estabilidade, mas ela agora buscava algo mais, uma experiência que rompesse com a rigidez de seu cotidiano. Nos últimos meses, seu interesse por um antigo balneário na cidade se intensificara. Ela passara a frequentá-lo com frequência, atraída pelo ambiente de calma e o distanciamento que o local lhe proporcionava. Certa tarde, ao sair discretamente para o balneário, Clara foi observada por Richard, que, tomado pela curiosidade, decidiu segui-la em segredo. Ele não conseguia imaginar o que a esposa poderia estar escondendo naquele lugar aparentemente inofensivo. Mesmo assim, algo lhe dizia que o balneário guardava respostas que ele não esperava. Ao chegarem ao balneário, Richard viu Clara caminhar até um pavilhão isolado e desaparecer pela porta principal. Ele se escondeu a uma distância segura, observando atento cada movimento dela. A surpresa de Richard não estava apenas no fato de Clara frequentar o local com tanto entusiasmo, mas na maneira como ela parecia, ali, quase outra pessoa. Relaxada, sorridente, livre. Essa descoberta o fez se questionar sobre quem realmente era Clara. O mistério da nova rotina da esposa e a curiosidade crescente transformaram a vida de Richard em uma busca silenciosa por respostas. Naquela tarde, ao observar Clara no balneário, ele percebeu que havia mais segredos entre eles do que imaginava. Nos dias que se seguiram, Richard continuou a observar Clara, tentando compreender o que a atraía tanto no balneário. Ele percebeu que as visitas eram frequentes, sempre no mesmo horário e sem explicação direta. Richard começou a investigar o local discretamente, conversando com alguns funcionários e observando o ambiente, na esperança de descobrir algo revelador. O balneário, construído na década de 1920, era conhecido por sua arquitetura clássica, com colunas majestosas e detalhes em mármore. No passado, havia sido um ponto de encontro da elite local, onde festas e encontros secretos aconteciam longe dos olhos curiosos. Atualmente, embora menos frequentado, o lugar ainda mantinha a mesma aura de exclusividade e mistério. Clara, em meio à sua rotina, sentia uma espécie de renascimento toda vez que visitava o balneário. Para ela, aquele espaço representava uma nova fase de vida, um lugar onde podia experimentar uma liberdade que nunca tivera. Esse sentimento a levava a refletir sobre suas escolhas e o quanto de sua vida havia sido pautado pelas expectativas alheias. No balneário, porém, ela se via capaz de deixar esses pensamentos para trás e explorar um lado mais autêntico de si mesma. Em uma dessas visitas, Clara encontrou uma mulher mais jovem, de nome Helena, que também parecia uma frequentadora habitual. Helena tinha um ar despreocupado e vivaz, e logo as duas iniciaram uma amizade. A jovem a incentivava a ser mais ousada e a aproveitar a vida. Com seu charme e jovialidade, Helena representava para Clara um modelo de liberdade e autonomia, qualidades que ela sempre admirou.
mas jamais teve coragem de buscar. Richard, em seu silêncio observador, notou a presença de Helena ao lado de Clara e passou a vê-la como uma influência potencialmente perigosa. Ele temia que essa amizade pudesse afastar Clara ainda mais da vida que ele acreditava terem construído juntos. Decidiu então investigar mais a fundo o passado de Helena e, ao fazer isso, descobriu que ela já havia se envolvido em situações controversas na cidade, como liderar movimentos de arte e cultura que desafiaram as normas tradicionais da sociedade local. Esse novo círculo de amizades, especialmente com Helena, começava a moldar a forma como Clara enxergava o mundo e a si mesma. Richard sentia que estava perdendo o controle da situação e que a presença de Helena representava um risco crescente para sua relação com Clara. Enquanto isso, Clara continuava a explorar sua liberdade recém-descoberta, mas no fundo sabia que mantinha um segredo importante de Richard. A dúvida sobre como ele reagiria caso descobrisse a verdade pesava em sua mente, mas a amizade com Helena a incentivava a seguir em frente, desafiando as convenções que sempre guiaram sua vida. Richard, porém, não pretendia desistir de desvendar o mistério e trazer Clara de volta para o que ele considerava a realidade. O relacionamento de Clara e Richard começou a mostrar sinais de tensão crescente. Ele tentava disfarçar seu desconforto, mas a curiosidade sobre os segredos de Clara o atormentava, e ela, por sua vez, tornava-se cada vez mais reservada. A presença de Helena em sua vida fazia com que Clara questionasse aspectos de seu casamento que antes pareciam intocáveis. Aos poucos, ela começava a perceber que a relação com Richard, embora estável, talvez não fosse mais a fonte de felicidade que outrora fora. Richard, impaciente para descobrir o que se passava, decidiu confrontar Clara de forma indireta, tentando sondar informações sem expor suas suspeitas. Em uma noite de jantar, ele mencionou o balneário casualmente, buscando uma reação. Clara, surpreendida com o assunto, disfarçou seu desconforto e respondeu com calma, comentando que o local lhe trazia tranquilidade e era um refúgio para relaxar. Ela mencionou que a arquitetura clássica e a calma do ambiente a faziam lembrar dos tempos de juventude, quando sonhava com viagens e liberdade. A resposta de Clara despertou ainda mais desconfiança em Richard. Ele sabia que algo estava sendo omitido, mas não queria pressioná-la diretamente, temendo afastá-la ainda mais. Com isso, decidiu intensificar sua vigilância, visitando o balneário nos horários em que sabia que Clara estaria lá e observando suas interações à distância. O comportamento de Richard começava a beirar a obsessão, e ele sentia que sua necessidade de controle aumentava conforme Clara se afastava. Enquanto isso, Clara e Helena se tornavam mais próximas, e a influência da jovem fazia com que Clara considerasse caminhos que antes lhe pareceriam inconcebíveis. Em uma dessas conversas, Helena a questionou diretamente. Você já se perguntou o que faria se pudesse recomeçar sua vida? Se tivesse uma nova chance, o que mudaria? Essas palavras mexeram profundamente com Clara, e ela passou a refletir sobre sua vida e o que realmente desejava para seu futuro. A amizade entre Clara e Helena chegou ao ponto de ser uma verdadeira confidente, e em uma tarde ensolarada no balneário, Clara finalmente revelou o segredo que vinha carregando há tanto tempo. Ela havia herdado uma pequena propriedade em outra cidade, um hotel abandonado de frente para o mar, e sonhava em transformá-lo em um refúgio pessoal, longe de qualquer influência de Richard. Helena encorajou Clara a visitar o hotel e dar o primeiro passo para realizar seu sonho. Essa revelação marcou um ponto decisivo no conflito. Clara sentia-se dividida entre a lealdade ao casamento e o desejo de independência. Richard, percebendo que Clara estava cada vez mais distante emocionalmente, aumentou suas tentativas de controlar a situação, tornando-se mais insistente e invasivo. Ele sentia que Clara estava escondendo algo de extrema importância e, determinado a descobrir a verdade, decidiu segui-la até o hotel abandonado. Clara, por sua vez, via o hotel como uma oportunidade de redescobrir sua essência e recuperar os sonhos que havia deixado de lado. Ela estava cada vez mais determinada a seguir seu caminho, ainda que isso pudesse significar abrir mão de sua vida com Richard. Ao decidir visitar o hotel sozinha, Clara deu o primeiro passo concreto rumo à independência, sem imaginar que Richard estava próximo, observando-a de longe.
Esse desenvolvimento do conflito trouxe novas camadas emocionais à trama, revelando os desejos ocultos de Clara e a resistência de Richard em aceitar as mudanças. A tensão entre eles aumentava a cada novo encontro, criando um ponto de ruptura iminente que definiria o futuro de ambos. Enquanto Clara explorava o hotel, sentia um misto de nostalgia e empolgação. Cada quarto, com móveis antigos cobertos por lençóis e janelas empoeiradas, parecia contar uma história adormecida. Aquele local representava para ela um refúgio e uma promessa de liberdade, algo que nunca encontrara em seu casamento. Clara passou horas ali, imaginando como poderia restaurar o lugar, como poderia transformá-lo em algo belo e significativo. Richard, que a seguira até o hotel sem ser notado, observava tudo de longe. Ver Clara naquele lugar tão à vontade o surpreendeu. Ele se deu conta de que talvez nunca tivesse visto aquele lado dela antes. Em vez de confrontá-la diretamente, decidiu voltar ao carro e refletir. A descoberta do hotel o deixara confuso e com uma série de perguntas. Por que Clara nunca mencionara essa herança? O que significava aquele segredo? Enquanto isso, a amizade entre Clara e Helena se aprofundava. Helena, percebendo a hesitação de Clara, sugeriu que elas passassem um fim de semana juntas no hotel para ajudá-la a planejar as reformas. A ideia trouxe uma mistura de alegria e ansiedade para Clara. Ela queria sentir que tinha controle sobre seu próprio futuro, mas sabia que manter tudo em segredo de Richard estava se tornando cada vez mais difícil. Helena representava para Clara uma mentora que a incentivava a buscar sua própria felicidade, mas Richard via Helena como uma ameaça. Em uma conversa que ele teve com um amigo próximo, desabafou sobre suas suspeitas e seu medo de perder Clara. O amigo, que também conhecia Helena, reforçou a ideia de que ela poderia de fato estar incentivando Clara a romper com ele. Essas subtramas complexas tornavam o conflito ainda mais denso. Clara estava presa entre o amor pelo marido e a necessidade de seguir seus próprios sonhos. Richard, por outro lado, estava dividido entre seu desejo de manter o controle e o medo de perder Clara para sempre. A pressão temporal aumentava, pois Clara planejava transformar o hotel em um lugar especial, e cada dia que passava tornava sua decisão mais iminente. Com o fim de semana planejado no hotel, Clara se sentia mais perto de uma resposta para os dilemas que a atormentavam. Richard, ainda observando de longe, começou a planejar seu próprio confronto, decidido a colocar tudo em pratos limpos. Mas, nesse momento, Clara estava mais focada em construir seu novo futuro do que em tentar salvar um casamento que parecia se perder. No tão esperado fim de semana no hotel, Clara e Helena chegaram cedo pela manhã, ansiosas para explorar mais o espaço, com cada canto do hotel parecendo sussurrar memórias e possibilidades. Clara começou a visualizar como poderia transformar o lugar em algo autêntico e acolhedor. Helena, com seu olhar atento e positivo, apontava detalhes da arquitetura que poderiam ser mantidos e sugestões para tornar o ambiente mais moderno e confortável. A excitação de Clara era palpável. Aquele espaço representava tudo o que ela ansiava: independência, propósito e um novo começo. No entanto, Richard, incapaz de conter sua ansiedade, decidiu ir até o hotel naquele mesmo dia, movido por um impulso que ele mal conseguia controlar. Ao chegar, estacionou a certa distância para observar e tentar compreender o que Clara estava fazendo ali, já que até então ela mantivera silêncio sobre o assunto. Quando a viu acompanhada de Helena, o sentimento de traição e medo de perdê-la para algo que não conseguia entender tomou conta dele. Mas, em vez de confrontá-las imediatamente, decidiu entrar discretamente e observar a dinâmica entre as duas. Em meio a risos e conversas sobre o futuro do hotel, Clara mencionou que planejava transformar aquele espaço em uma espécie de retiro pessoal, um lugar onde poderia se redescobrir sem as pressões e expectativas que sempre carregara em sua vida ao lado de Richard. Ao ouvir essas palavras, Richard se sentiu dilacerado, como se estivesse perdendo Clara para uma vida e um mundo que ele desconhecia. O peso dessa descoberta o fez sentir que havia algo mais profundo entre Clara e Helena, algo que ia além de uma simples amizade ou plano de negócios. Percebendo a presença de alguém, Helena se virou e encontrou o olhar de Richard, que estava parado na entrada do salão principal.
Clara ficou paralisada por um instante, com o coração acelerado, incapaz de prever a reação do marido. Richard, com uma expressão que misturava confusão e dor, olhou para Clara e perguntou: "Por que você nunca me contou sobre isso? Esse lugar? Esses sonhos? Desde quando você está planejando tudo isso sem mim?" Clara, respirando fundo, respondeu com sinceridade: "Richard, eu preciso desse espaço. Preciso de algo que seja só meu, que me permita descobrir quem sou, sem os papéis que sempre assumi ao seu lado." Sua voz carregava uma mistura de medo e alívio por finalmente poder expressar o que estava sentindo. Esse confronto foi um divisor de águas na relação deles. Clara percebeu que o desejo por independência ia além de uma simples rebeldia. Era uma necessidade vital. Richard, em contrapartida, sentiu que para manter o relacionamento, precisava se abrir para algo que nunca havia considerado: dar espaço para que Clara pudesse florescer sem interferências. A conversa seguiu de maneira honesta e intensa, com Clara explicando suas razões e Richard, embora relutante, aceitando que o melhor que podia fazer era respeitar o desejo dela, mesmo que fosse doloroso. Ele finalmente entendeu que o hotel não era apenas uma propriedade, mas um símbolo de liberdade e autodescoberta para Clara. Esse momento representou o ponto de virada definitivo na história. O casal finalmente enfrentava suas vulnerabilidades, suas diferenças e seus desejos, sem tentar mascarar o que sentiam. Ambos sabiam que o futuro da relação dependia de como lidariam com aquela nova dinâmica. Após o tenso confronto no hotel, o silêncio pairava sobre Clara e Richard. O impacto daquela conversa ainda reverberava em suas mentes. Enquanto Clara, em sua busca por liberdade e independência, sentia-se aliviada por finalmente ter compartilhado seus desejos com Richard, ele lutava com a dor do abandono e o medo de perder o controle sobre o relacionamento. Nos dias que se seguiram, ambos viveram momentos de reflexão profunda. Clara, embora ainda animada com a possibilidade de transformar o hotel em seu espaço pessoal, ficou pensativa sobre o impacto de suas escolhas em Richard. Ela sabia que sua decisão tinha o potencial de marcar o fim de uma fase importante de sua vida, o casamento. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que não poderia mais ignorar suas necessidades pessoais. O hotel era para ela uma metáfora de uma vida nova, onde ela poderia ser dona de si mesma, sem precisar se adaptar às expectativas de outros. Por outro lado, Richard tentava processar o que acabara de aprender. O que ele temia tanto não era a ideia de Clara ter seus próprios projetos, mas o que isso representava para ele. Durante anos, ele controlara sua vida, sem perceber que estava sufocando a individualidade dela. Agora, com Clara determinada a seguir seu próprio caminho, ele se viu diante de um dilema: como poderia reconquistar a mulher que amava, sem perder sua própria identidade no processo? A princípio, Richard tentou retomar as rédeas da situação. Ele sugeriu várias vezes que Clara reconsiderasse seus planos, oferecendo alternativas que poderiam manter o casamento intacto. Ele planejava comprar o hotel e restaurá-lo juntos, para que fosse um projeto compartilhado. No entanto, Clara sentiu que essas propostas eram apenas uma tentativa de controlar sua liberdade, o que só aumentava sua determinação em seguir sozinha. Enquanto isso, a amizade de Clara com Helena continuava a se fortalecer. Helena, que sempre esteve ao lado de Clara, a apoiava em suas decisões, mesmo quando isso significava ir contra a convenção social. Ela acreditava que Clara estava tomando a decisão certa ao buscar sua liberdade, e com isso, Helena também se sentia mais motivada a seguir seus próprios sonhos. Porém, a relação entre as duas, que antes parecia ser uma base sólida para Clara, começou a incomodar Richard, que percebia em Helena uma figura influente demais na vida de sua esposa. Ele, sem perceber, estava criando uma rede de desconfiança ao tentar manipular a situação. Ele não sabia se deveria temer mais o hotel ou a crescente amizade de Clara com Helena. Em um jantar em que Richard e Clara estavam novamente juntos, Richard tentou iniciar uma conversa franca, mas Clara, cansada das mesmas promessas vazias, o interrompeu com firmeza. "Eu preciso de espaço, Richard. Não é sobre você ou sobre o que fizemos, mas sobre mim, sobre o que eu quero ser." Essas palavras tão simples e diretas cortaram o ar entre eles. Clara sabia que esse momento seria um marco. Ela tinha consciência de que, ao dar esse passo, estaria arriscando tudo.
a estabilidade de um casamento e a vida que sempre conhecera. Mas a intensidade de seu desejo de mudança superava qualquer medo. Richard, por sua vez, teve um vislumbre de sua própria incapacidade de se adaptar. A partir desse instante, ele se sentiu mais isolado, mas ao mesmo tempo, talvez fosse justamente o espaço que Clara precisava para encontrar sua verdadeira essência. A reação de Richard, no entanto, não foi a que Clara esperava. Em vez de um arrependimento ou tentativa de reconciliação, ele se distanciou emocionalmente. Nos dias seguintes, ele se fechou em si mesmo, evitando conversas diretas e, em vez disso, se dedicando ao trabalho para preencher o vazio. Essa falta de comunicação fez com que Clara se sentisse ainda mais sozinha, mesmo quando o que mais desejava era manter o casamento, mas de uma forma em que pudesse respirar e viver para si mesma. A tensão crescente entre os dois parecia cada vez mais insustentável, e a distância emocional que agora existia entre eles parecia ser o maior obstáculo que Clara teria que superar em sua jornada de autodescoberta. Com o tempo, Clara começou a entender que sua jornada não seria apenas sobre a realização do sonho de administrar o hotel. Havia algo mais profundo em jogo, um desejo de liberdade que transcendeu o simples desejo de mudar de carreira ou de espaço. Ela queria, acima de tudo, entender quem era, sem as camadas que o casamento e a vida ao lado de Richard haviam criado para ela. Nesse processo de autodescoberta, ela teve que enfrentar suas próprias inseguranças e as expectativas que, por anos, foram impostas sobre ela. O hotel, agora com sua estrutura mais definida e cada vez mais próxima da sua visão, se tornava um reflexo simbólico de sua própria transformação. Clara passava horas lá, não apenas com o foco nas reformas, mas também em suas reflexões solitárias. Cada canto do prédio parecia se conectar com uma parte de seu eu que ela não havia explorado antes. De algum modo, aquele lugar a ajudava a reorganizar sua mente, e a cada novo dia, ela se tornava mais certa de que a decisão de seguir em frente era de fato a única possível. Entretanto, essa busca pela liberdade não foi sem dificuldades. Clara ainda sentia o peso da culpa por ter deixado Richard para trás, mesmo sabendo que o relacionamento entre eles já não tinha mais os alicerces necessários para sustentar o que um dia foi um casamento feliz. Havia momentos em que a solidão parecia esmagadora e as memórias de tempos mais felizes com Richard a assombravam. Mas ao mesmo tempo, ela sentia que precisava seguir em frente, não por ele, mas por ela mesma. A amizade com Helena continuava sendo uma fonte vital de apoio. Helena, que sempre foi uma amiga leal e compreensiva, estava mais presente do que nunca. Ela ajudava Clara a lidar com a pressão externa que ela enfrentava, incluindo as críticas da sociedade que a viam como uma mulher frágil e dependente. A sociedade não sabe o que é ser forte, Clara, dizia Helena sempre que alguém levantava questionamentos sobre as decisões dela. Ser forte é saber quando dizer basta. Foi Helena quem sugeriu a Clara que participasse de um evento de mulheres empreendedoras na cidade. Inicialmente, Clara hesitou. Ela se sentia ainda insegura, não apenas pelo que estava criando, mas pela própria ideia de se afirmar como empresária em um mundo predominantemente masculino. No entanto, quando Clara finalmente decidiu ir, algo dentro dela mudou. As mulheres que encontrou ali eram poderosas, independentes e, mais importante, dispostas a compartilhar suas histórias de luta e sucesso. Elas inspiraram Clara a ver que sua escolha não era apenas sobre ter o controle de sua vida, mas sobre ajudar outras mulheres a encontrarem o mesmo poder dentro de si. Foi durante esse evento que Clara fez uma conexão importante com uma investidora, Sarah, que acreditou no potencial do hotel. Sarah não apenas ofereceu o apoio financeiro necessário para acelerar as reformas, mas também se tornou uma mentora de Clara. A relação com Sarah trouxe uma confiança renovada, e Clara se viu cada vez mais certa de que estava no caminho certo. Ela finalmente percebia que, ao se afastar de Richard, não estava perdendo sua identidade. Estava, na verdade, encontrando-a. Enquanto isso, Richard, embora ainda lutando com sua própria dor e confusão, começou a perceber que o afastamento de Clara não significava que ele fosse menos importante, mas que ele também precisava de um novo rumo. Ele se dedicou mais ao seu trabalho, mas também começou a refletir sobre os próprios erros.
Gradualmente, foi tomando consciência de que não poderia mais esperar que Clara voltasse para ele. Ela tinha tomado a decisão dela, e ele precisava tomar a sua. Clara, com o apoio de Helena e de sua nova aliada, Sarah, finalmente estava se colocando no centro da sua própria vida. Ela aprendia a tomar decisões difíceis sem olhar para trás, a construir um futuro sólido sem medo de desagradar os outros. A sua maior realização não era o hotel, mas sim o poder de se afirmar e de lutar por si mesma. Foi nesse ponto de virada que Clara percebeu algo profundamente libertador. Sua felicidade não dependia de ninguém, nem de Richard, nem de uma aprovação externa. Ela estava no controle da sua vida, e esse controle era a verdadeira chave para seu sucesso. À medida que o hotel começava a ganhar forma, Clara se sentia cada vez mais conectada a ele. Não era apenas uma construção física, era o reflexo de suas lutas e conquistas, e o futuro que ela ansiava. A reforma estava avançando bem, mas não sem desafios. Clara se deparou com obstáculos inesperados, fornecedores que não cumpriram seus prazos, problemas estruturais que exigiam mais tempo e dinheiro do que o planejado, e o constante peso de equilibrar as finanças do projeto com a necessidade de manter sua sanidade. No entanto, a cada obstáculo, Clara se fortalecia. Ela sabia que não poderia deixar as dificuldades a derrotarem, como tantas outras vezes. Em vez disso, ela utilizou cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Sua habilidade de lidar com a pressão se tornava cada vez mais afiada, e o hotel, assim como ela mesma, parecia ser transformado a cada passo. No entanto, o verdadeiro teste de Clara ainda estava por vir. Quando ela pensou que tinha finalmente superado todos os seus maiores medos e inseguranças, uma nova pressão surgiu de um lugar inesperado. Richard, que agora tinha tomado um novo rumo em sua vida, apareceu novamente. Ele não estava ali para reatar, mas para fazer uma proposta inesperada. Queria comprar o hotel. Clara ficou em silêncio por um momento, absorvendo o impacto daquilo. Ela sabia que Richard, com seus contatos financeiros e poder no mercado, poderia tornar esse sonho ainda maior. Mas a proposta de Richard representava, de certa forma, a volta para o controle que ele uma vez teve sobre ela. Era como se ele quisesse voltar a ser a força dominante em sua vida, sem que Clara tivesse chance de afirmar seu lugar. Para ela, isso não era apenas uma questão financeira. Era uma batalha pela autonomia que ela conquistou com tanto esforço. O dilema de Clara era profundo. Ela sabia que poderia aceitar a proposta e dar o passo mais fácil, mas também sabia que isso significaria abrir mão daquilo que mais a definia naquele momento: sua independência. Ela não podia se permitir ser novamente manipulada, mesmo que fosse pelo homem com quem tinha compartilhado tanto da sua vida. Ao mesmo tempo, ela sentia uma pressão crescente para tomar uma decisão rápida, pois a oferta de Richard era convincente, e o prazo para uma resposta estava se esgotando. Clara compartilhou a proposta com Helena, que, como sempre, estava ao seu lado, pronta para oferecer uma perspectiva honesta. Se você aceitar, Clara, o que estará conquistando não é o que você merece, disse Helena. Você construiu tudo isso sozinha, e o valor que você criou aqui não pode ser comprado. Você não pode deixar que ele roube essa vitória. As palavras de Helena foram um alicerce para Clara, que sabia que essa decisão não poderia ser feita apenas com a razão, mas com o coração. Nos dias seguintes, Clara se afastou do hotel, precisando de tempo para pensar. Ela se deitou no sofá do seu pequeno apartamento, observando as fotos da reforma, do hotel em construção, e se questionando sobre o futuro. O que ela mais temia agora não era a decisão de continuar sozinha, mas a de perder o que havia conquistado com tanto esforço. Ela sabia que esse era o momento em que ela precisaria olhar para dentro de si e entender de uma vez por todas se estava pronta para seguir em frente, com ou sem Richard. A tensão nos dias seguintes foi palpável. Clara não conseguia mais focar no trabalho no hotel. Sua mente estava dividida entre as palavras de Richard, sua luta pela independência e a pressão interna de não decepcionar a si mesma. Cada canto do hotel parecia refletir a batalha interna que ela estava travando. Ela começava a sentir a magnitude da decisão que tomaria. Uma decisão que não afetaria apenas seu futuro imediato, mas toda a sua trajetória de vida. Foi então que, no auge de sua indecisão, um evento inesperado ocorreu. Uma tarde, enquanto Clara estava revisando os contratos no escritório do hotel,
recebeu uma ligação. Era de um banco local, informando que o financiamento para a reforma do hotel havia sido aprovado com um novo e generoso pacote de condições. Clara ficou atônita. Esse financiamento permitiria que ela continuasse sua jornada, sem precisar se submeter a mais ninguém, especialmente Richard. O peso dessa revelação caiu sobre Clara como uma avalanche. Pela primeira vez em meses, ela sentiu uma sensação de alívio genuíno, como se uma porta tivesse se aberto diante dela, finalmente permitindo que ela respirasse sem medo. Ela sabia que aquele financiamento era a resposta que procurava, e a confiança renovada que vinha com ele era o combustível necessário para sua próxima ação. Mas quando tudo parecia finalmente se ajeitar, Richard apareceu mais uma vez. Ele sabia do financiamento. Ele sabia que Clara poderia seguir sem ele, e esse conhecimento foi o que o fez tomar uma atitude extrema. Durante um evento na inauguração de uma nova área do hotel, Richard entrou como um convidado surpresa, com um sorriso arrogante no rosto. Ele se aproximou de Clara, rodeado por amigos e investidores, e diante de todos anunciou: "Eu sou o verdadeiro arquétipo do sucesso. Esse hotel poderia ser muito mais, Clara, mas você não vai ser capaz de levá-lo onde precisa ir sozinha." A sala ficou em silêncio, e Clara sentiu uma onda de raiva e humilhação. Mas algo dentro dela se rompeu naquele instante. Ela não estava mais disposta a se deixar abalar. Clara deu um passo à frente, encarando Richard com uma confiança que ele nunca soubera que ela possuía. Ela tomou o microfone, olhou diretamente nos olhos dele e respondeu: "Richard, você não entende. Eu não preciso de você. Este hotel é o que sou. Cada parede, cada detalhe, cada centímetro desse lugar é meu. Não sou mais a mulher que você costumava manipular. Eu sou uma mulher que sabe o que quer e sabe como conseguir." A reação de todos na sala foi imediata. Alguns se entreolharam, surpresos com a coragem de Clara. Outros pareciam convencidos de que ela havia finalmente quebrado suas correntes. A tensão na sala desapareceu como por encanto, e Clara sentiu pela primeira vez o poder da sua própria voz. Richard ficou paralisado, como se a humilhação pública o tivesse derrubado. Ele não esperava que Clara, a mulher que ele conhecia, fosse capaz de dar aquele passo audacioso. Foi nesse momento que o clímax da história se concretizou. Clara estava livre. Livre não apenas do controle de Richard, mas também das amarras de suas próprias inseguranças. Ela sabia que seu caminho seria difícil, mas ela estava finalmente pronta para enfrentá-lo com as armas que conquistou ao longo de sua jornada: coragem, determinação e a capacidade de liderar. À medida que a festa continuava, Clara tomou a decisão que mudaria tudo. Ela iria continuar com o hotel, com seu sonho, sem mais interferências. O financiamento seria a chave para a liberdade dela, e Richard, que uma vez foi uma sombra sobre sua vida, se tornaria apenas uma lembrança distante. Clara não olhou para trás. O tempo passou rapidamente após a revelação no evento. Clara tomou a dianteira em todas as decisões, confiando em sua visão para o futuro do hotel. O financiamento trouxe-lhe uma sensação renovada de liberdade, permitindo que ela reformasse o que restava do espaço e o transformasse em um local moderno e acolhedor. Clara sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando, mas sentia-se mais capacitada do que nunca para encarar os desafios à frente. O hotel logo se tornou um centro de referência na cidade, um símbolo de perseverança e reinvenção. Clara supervisionava pessoalmente todas as operações, focando no atendimento de qualidade e no ambiente único que queria criar. Ela sabia que, para se manter competitiva, precisava oferecer algo especial, algo que as outras opções não ofereciam. E assim, com sua visão criativa, Clara conquistou a lealdade de uma clientela crescente e apaixonada. A jornada de Clara não foi fácil. Ela enfrentou inúmeros obstáculos ao longo do caminho, tanto externos quanto internos. A pressão de manter o negócio funcionando, as dificuldades com fornecedores, as inúmeras noites sem dormir, tudo isso fez parte do processo. Mas a cada vitória, Clara se sentia mais fortalecida, mais certa de que havia feito a escolha certa. Não havia mais espaço para dúvidas ou arrependimentos. Richard, por sua vez, seguiu seu próprio caminho. Embora tenha feito uma última tentativa de pressionar Clara, seus esforços foram em vão.
Ele entendeu, de forma dolorosa, que Clara já não precisava mais dele. Sua vida havia tomado rumos diferentes, e ela estava em uma trajetória que não tinha mais nada a ver com ele. Clara o havia superado de maneiras que ele nunca imaginaria. A verdade é que Clara encontrou a verdadeira felicidade e realização no trabalho árduo, na construção do seu próprio legado. O hotel tornou-se mais do que um simples negócio. Era uma representação da sua jornada, de quem ela era agora. Ela aprendeu a importância de confiar em si mesma e a deixar para trás as inseguranças que a acompanharam por tanto tempo. Ela também aprendeu que, por mais desafiador que fosse, o amor próprio e a autossuficiência eram as chaves para qualquer conquista significativa. Richard havia sido parte de sua vida, mas não mais sua âncora. Clara era uma mulher feita, capaz de criar seu próprio destino, e ninguém poderia tirá-la disso. O hotel, agora em pleno funcionamento, refletia não só sua visão profissional, mas também sua jornada pessoal. O equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal foi mais difícil de alcançar, mas com o apoio de Helena e dos novos amigos que ela fez ao longo do caminho, Clara encontrou a paz que tanto buscava. Ela não precisava mais de aprovação de ninguém. O que ela havia criado, com muito esforço e determinação, era o suficiente. Anos depois, o hotel de Clara era uma referência não apenas na cidade, mas em todo o estado. Ela continuava à frente dos negócios, mas agora com uma equipe sólida ao seu lado, permitindo-lhe equilibrar mais sua vida pessoal. Richard, por sua vez, seguia suas próprias trilhas, sem nenhum laço restante com o passado que havia tentado controlar. Clara, de frente para o futuro, sentia-se realizada, mas não acomodada. Sua jornada não terminava ali. Ela sabia que sempre haveria novos desafios, novas formas de crescer e, mais importante, novas formas de ser verdadeira consigo mesma. Se você acompanhou até aqui, sabe o quanto a jornada de Clara foi intensa e transformadora. Agora, é sua vez de refletir sobre o que aprendeu com essa história. Quais obstáculos você tem enfrentado em sua vida e como pode superá-los? Clara não foi apenas uma mulher de sucesso, mas uma mulher que se descobriu e encontrou força onde antes havia dúvida. Compartilhe esta história com aqueles que também estão em busca de superação. Que a história de Clara inspire você a seguir em frente, a confiar no seu potencial e a nunca desistir do que realmente importa.